Olá, alunos da Escola de Alencar Fontinelli, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lília para mais uma videoaula. Nosso assunto hoje em História será período regencial. Então, preste atenção, pega caderno, caneta para anotar todas as coisas importantes e vamos comigo. O período regencial, pessoal, é o período que o Brasil vai viver logo após a abdicação de Dom Pedro I. Lembra que eu falei que no final do primeiro reinado, o que acontece? Dom Pedro, por questões lá em Portugal e vários problemas internos aqui no Brasil, crise política, crise econômica, Dom Pedro vai renunciar o poder de imperador aqui no Brasil e vai transpor esse poder, entregar esse poder ao seu filho Pedro de Alcântara. Só que o filho de Dom Pedro I, nesse momento, ele é uma criança de apenas 5 anos de idade. Então, como criança, ele não pode assumir o trono, né? Como é que uma criança vai governar um país? Então, durante o período que o filho de Dom Pedro I, Pedrinho, for uma criança, durante o período que ele não puder governar no Brasil, o Brasil vai ser governado por regentes, um grupo de 3 pessoas, inicialmente, eleitos pela Assembleia Imperial, que vai governar o Brasil até Dom Pedro II alcançar a maioridade. Então, isso acontece de 1831 e vai até 1840. Nesse período, o Brasil vai ser governado, como eu já falei, por uma junta de regentes. A gente vai ter as regências trinas, governado por 3 regentes, e depois a regência una, governado por apenas uma pessoa. O Brasil continua uma monarquia, só que o poder moderador deixa de existir, né? Porque o poder moderador, que a gente viu lá na última aula, ele era próprio do imperador. Na ausência do imperador, não havia o poder moderador, certo? Nesse período, o Brasil ele vai ser marcado por um intenso debate político. As questões políticas, os grupos políticos, eles vão ser muito fortes, muito atuantes nesse período da nossa história. E dentro desse debate político, quais são as principais questões que serão levantadas nesse período? O fortalecimento do governo central ou a autonomia das províncias. Nós teremos grupos que vão defender o fortalecimento do governo central e nós teremos grupos que irão defender uma maior autonomia para as províncias, ou seja, para os estados. Além disso, pessoal, esse período também vai ser marcado por uma grande agitação política e social. É um período em que o Brasil vai vivenciar várias revoltas sociais que vão acontecer em províncias diferentes, que vão lutar muitas pela separação dessas províncias do restante do país. Então, é um período de muita agitação política, de muita agitação social. Dentro desse período, nós vamos ter aqui 3 grupos políticos muito importantes: os restauradores, os exaltados e os moderados. Vamos estudar cada um desses grupos. O primeiro grupo são o grupo dos restauradores. O que esse grupo político reivindicava? Eles lutavam pela volta de Dom Pedro I ao poder. Eles queriam que Dom Pedro I retornasse de Portugal e assumisse o poder no Brasil novamente. Era um grupo formado por comerciantes portugueses, militares de alta patente,
altos funcionários públicos, pessoas que estavam mais ligadas a Dom Pedro I durante o primeiro reinado. Com a morte de Dom Pedro I, esse grupo perde a força, né? Porque fica aí inviável o retorno de Dom Pedro I ao Brasil para assumir o trono. Bom, e aí a gente vai ter os liberais exaltados, que é um outro grupo também muito importante. O grupo dos liberais exaltados defendiam a autonomia das províncias. Eles queriam que os estados, né, tivessem mais autonomia para criar leis próprias, certo? Entre esses, formando esse grupo dos liberais exaltados, nós teremos os profissionais liberais, jornalistas, médicos, advogados, pequenos comerciantes, padres, militares de baixa patente, pessoas que viviam e trabalhavam nas cidades. E nós teremos um outro grupo, não menos importante, que é o grupo dos liberais moderados. Esse grupo, ele lutava pela preservação da unidade territorial, ou seja, eles não queriam a separação de nenhuma província do restante do país, defendiam a monarquia, muito embora criticassem o poder moderador, mas eles defendiam a monarquia. É muito importante a gente prestar atenção nesse grupo, pessoal, porque é um grupo formado pelos grandes proprietários rurais. Então, esse grupo, ele vai ter uma atuação muito forte, né, durante esse período da regência, durante o segundo reinado. A gente vai perceber que até quando o Brasil se tornar uma república, a gente vai ver aí o poder, o peso político desse grupo, desses proprietários rurais. Outra coisa importante nesse período, né, é a criação da Guarda Nacional. Gente, como eu falei para vocês, é um momento de muita agitação política e social nas províncias. Tem movimento, tem revolta pipocando nas províncias no interior do país. Então, o que os regentes irão propor? Irão propor a criação de uma guarda nacional, porque o Brasil não tinha exército na época. Dom Pedro I não formou o exército brasileiro, mas era necessário essa força militar para combater essas revoltas que estavam acontecendo e para a manutenção da ordem, né? Então, a Guarda Nacional foi criada. A Guarda Nacional, ela era uma polícia de confiança das autoridades e dos proprietários rurais. Cada província organizava a sua guarda nacional, certo? E os fazendeiros compravam título de coronel da Guarda Nacional. Olhem essa observação, isso aqui é muito importante, pessoal. Lá no início da República, a gente vai estudar coronelismo, a gente vai falar dos coronéis, né? E de onde é que surgem os coronéis dentro da história do Brasil? Surgem aqui. Os fazendeiros, eles compravam o maior título da Guarda Nacional, que era o título de coronel, e eles passavam a compor a sua Guarda Nacional. Tinham esse título, poderiam se armar, eram responsáveis pela polícia do local, né? Era responsável pela manutenção da ordem do local. Então, isso vai agregar, vai fortalecer o poder dos coronéis, o poder dos fazendeiros nas regiões. Outra coisa importante desse período, gente, é a construção da identidade nacional. Falei isso para vocês
na última aula, quando a gente falou de Primeiro Império, né? Eu falei muito para vocês que nesse momento no Brasil a gente não tem o senso, o sentimento de que nós somos um país, de que todos nós somos brasileiros, pertencentes a uma única nação, um único povo. Não, nesse momento, o regionalismo é algo muito forte. Você perguntar para uma pessoa de onde essa pessoa é, quem ela vai dizer: eu sou cearense, eu sou do Maranhão, meu país é São Paulo, o meu país é o Pará. Então, as regiões, as províncias, né, elas tinham o sentimento de pertencimento, eles eram muito restritos, localizados às suas províncias. E aí a gente vai ter, né, durante todo o século XIX, a tentativa da construção dessa identidade nacional, desse sentimento de brasileiro, de que pertencemos ao mesmo povo. E que elemento será utilizado para a construção dessa identidade nacional, professora? O elemento utilizado, pessoal, será o indígena. Não qualquer indígena, né? Mas aquele indígena idealizado, aquele indígena associado ao processo de civilidade, ao processo de colonização, chamado do bom selvagem. Né? Aqui na imagem, ao lado, nós temos a imagem da Iracema, né? E a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, né? O papel da Iracema, a importância da Iracema, a figura da Iracema como a figura desse indígena idealizado, desse indígena entregue ao processo de colonização, né? E que por isso faz parte, é um elemento importante para a construção dessa identidade nacional. Sabemos muito bem, né, que as coisas não são assim. Olhar o índio de forma idealizada é uma maneira equivocada, né, de olhar para a história, para a luta dessa população no nosso país até os dias atuais. Como eu falei para vocês, esse momento no Brasil é um momento de muita agitação social, de muitas revoltas, de muitos movimentos dentro das províncias. E aqui eu trouxe alguns desses movimentos, certo? Nós temos aqui a cabanagem, que aconteceu no Pará, a balaiada, que aconteceu no Maranhão, a sabinada, que aconteceu na Bahia, a revolta dos malês, que foi em Salvador, e a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos 5 revoltas, né, que foram revoltas importantes, que foram movimentos sociais de caráter social, de caráter política, e que agitaram a política do nosso país no período regencial. Quais foram os motivos, né, de tantos movimentos? A gente tem alguns motivos. Um dos motivos muito grande, pessoal, é os problemas socioeconômicos que a população passava, né? A população, no período regencial, se sentia abandonada pelas autoridades. Nós vamos ter autoridades políticas muito mais interessados em se manter no poder do que em resolver as situações da população, muito mais interessados no poder propriamente dito, e a população cada vez mais marginalizada da política, mas sem espaço político, sem participação política. Essa população é uma população que sofreu também bastante a crise econômica, né? A alta
do preço dos alimentos causado pelas crises econômicas que a gente teve no período imperial. Essa população não tinha trabalho, né? Ela vivia, ela utilizava a terra dos fazendeiros, então era uma população que não tinha uma terra própria, que não tinha uma terra para produzir, né? Produzia para outros. Então, essa população vai ser uma população muito marginalizada, empobrecida, e com muitos problemas econômicos, certo, pessoal? Então, isso vai agravar esses problemas socioeconômicos, vão agravar a situação política do país e vão ser, podemos dizer, que vai canalizar, né, os interesses, que vai canalizar as intenções, a luta política de grupos para a eclosão desses movimentos no interior do país. Para a gente concluir, eu trouxe aqui um mapa mental de todas essas revoltas, né? Com o local onde essas revoltas aconteceram, a data, os sujeitos sociais que participaram das revoltas, os objetivos dessas revoltas, né? Quais eram as lutas, quais eram os objetivos desses movimentos e como esses movimentos finalizaram, como eles acabaram. Para você observar, fazer a leitura, aprofundar o seu conhecimento lá no seu livro didático e fazer as anotações no seu caderno. Na próxima aula, a gente vai se encontrar para falar um pouco mais sobre isso. Então, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.